Derra. Ver algo novo. Não, foi mexer, isso com música. Faz meu coração bater de novo. Tá vendo, gente? Tem gente que não cuida da vida. Eu quero viver algo novo. Viver algo novo. Vai estar hoje aqui. Boa noite, gente bonita. Começando aqui mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre ferramentas aí pra gente planejar, pra gente organizar, né? E nada mais do que quem faz essas criações para nos dar aí muitas ideias e muitos motivos também para que a gente tenha. E começando aqui essa live com essa música, né? Espírito Santo, eu quero viver algo. A gente precisa sempre ter essa imaginação, né? De querer viver algo novo, né? Tudo que Deus fez, tudo que Ele deixou para nós aqui na Terra e tudo que depois o homem fez, o homem criou, foi através da imaginação. Então, eu acredito e tenho muita fé, acredito na fé. A fé é as coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. E quando nós permitimos, né, que a nossa mente, ela imagine, ela tenha fé e ela deseje coisas que a gente ainda não alcançou, mas que a gente já pode, pela fé, obter antes de se materializar, né? Então, algo novo é isso. Imaginar algo novo na nossa vida é sempre algo importante. Às vezes as coisas não estão como a gente quer. Às vezes as coisas não estão como a gente espera. Mas a gente não pode deixar, né? E perder aí essa capacidade de ter fé, de imaginar coisas que nós desejamos, né? Não permitir que as nossas dificuldades, elas impeçam a gente de imaginar algo melhor e maior na nossa vida. E por que eu tô falando disso, né? É porque muitas vezes nós deixamos de acreditar. Às vezes, por um tempo, a gente se vê com tanta fé, se vê tão forte dentro das situações e, de repente, a gente se encontra tão frágil, de repente, a gente se encontra tão sem esperança. E isso tudo vem a partir aqui, ó, do que nós imaginamos. A nossa fé, a nossa esperança para as coisas que ainda não alcançamos. A Bíblia fala assim que a esperança adiada, ela seca os ossos, ela adoece. Ela traz pra gente medo, temor. A esperança adiada. O que é a esperança adiada? Às vezes eu tô esperando alguma coisa e ela não aconteceu para mim. E eu, às vezes, fico desanimado, né? Fico até doente fisicamente pelas coisas que não aconteceram como eu queria. Mas a gente precisa permanecer aqui, ó, criando a imaginação, tendo fé, sabendo que todas as coisas elas podem acontecer, mas primeiro elas precisam acontecer dentro de nós, na nossa mente. Ela precisa acontecer em nós. As coisas só se materializam aqui, porque nós acreditamos, porque nós desejamos. E aquilo que às vezes a gente não viu, que a gente ainda não viu acontecer, a gente precisa imaginar, e a gente precisa acreditar que nós vamos alcançar. Eu gosto de dizer sempre que eu preciso alcançar, a bênção de Deus já foi liberada, e eu preciso alcançar o quanto eu puder. E é isso que eu acredito. E começando essa live aqui nessa noite, né, falando sobre ter fé, esperar sempre por algo novo, né? E tem tudo a ver com o que a gente vai falar nessa noite, ferramentas de planejamento. Por que tem tudo a ver? Porque tudo que a gente imagina aqui
e a gente não anota, a gente não escreve, cai no esquecimento. Mas quando nós anotamos, quando nós ali sempre visitamos aquela anotação, a gente não perde. Outro dia eu ouvi uma querida falar numa live dela que a gente precisa sempre voltar no início das coisas. Quando a gente quis alguma coisa, a gente sempre criou uma grande expectativa. E aí, no decorrer do tempo, vai acontecendo coisas e a gente esquece, na verdade, né? E ela falou que a gente precisa voltar lá no início, pra gente lembrar o porquê que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. E muitas das vezes, quando a gente tem as nossas anotações, a gente volta lá nas anotações e lê, e a gente relembra daquilo que um dia foi um sonho do nosso coração, né? E era o porquê da gente estar fazendo algumas coisas. Então, eu quero, né, que quem vai assistir depois dessa live, quem vai assistir agora, preste muita atenção em tudo isso. E sempre tenha em mãos aí a sua ferramenta, né, de planejamento. Tem o nosso planejamento a longo, a médio e a curto prazo. E eu não sei se a Elizabeth já tá aqui com a gente. Ah, ela já tá, já mandou aqui pra gente a solicitação, já tá aqui com a gente. Então vamos chamar a Elizabeth, que é uma profissional também aí top. Olá, boa noite. Tudo bem, Elizabeth? Tudo jóia, graças a Deus. Tá me vendo bem? Tá travando? Tá me ouvindo bem? Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem, sim, né? Quero Ah, que agradecer bom. aí por você estar aqui com a gente, ter aceitado o convite, né? Para estar aqui e falar hoje, Ah, é um prazer. né? Falar hoje sobre aí a ferramenta, né? As ferramentas de planejamento, né? Uhum. Coisa boa. Eu tava ouvindo você falar, deixa eu falar pra você antes aqui. Tava te ouvindo falar antes, né? E eu tava aqui com um sorriso no rosto, escutando suas palavras. Porque às vezes a gente precisa ouvir uma palavra de Deus, assim, abençoada na vida da gente, né? Porque não é todo dia que é fácil, não. Tem dias difíceis ali, dias de luta, que a gente pensa em desistir, que a gente pensa que não vai dar certo, que a gente acha que tá demorando. Mas o Deus, né, Todo-Poderoso, nosso Deus, ele sabe de todas as coisas e ele sabe a hora certa de cada coisa acontecer na nossa vida. É verdade. Então, às vezes pode ser que está demorando, mas o tempo de Deus, ele é certo, né? Ele é o tempo justo. Então, às vezes é bom a gente ouvir, né, de alguém assim, porque enche o coração da gente de alegria, de esperança, né? Para saber que a gente vai dar certo. No tempo de Deus vai dar certo, Tudo né? acontece, né? Eu falo assim que o segredo é a gente não desistir, né? E a gente, Uhum, igual eu ouvi, né, outro dia numa live de uma querida, Cecília, e ela falou que a gente uhum. sempre tem que ir lá de volta no começo das coisas, quando a gente iniciou. Porque com o tempo a gente vai É perdendo verdade. meio gás, né? A gente vai ficando meio sem É. gás para ir, para Uhum, continuar. E aí, quando a gente visita lá o princípio das coisas, quando a gente começou a fazer alguma coisa, a gente relembra o uhum. porquê que a gente está fazendo aquilo. E Isso, é verdade. aí isso a gente E a gente pode não. aparar as arestas, ver o que que deu certo e o que que precisa ser mudado, né? Porque às vezes a gente segue um caminho ali e que na hora que a gente vê, tem outros meios, né? Tem outras ferramentas que nos ajudam, que nos torna mais fácil, né? Essa caminhada até o sucesso, É né? verdade, né? É sempre bom mesmo. E é assim, a gente precisa sempre visitar. E falando nisso, eu falei, né? Eu gosto muito de anotar. Hoje mesmo a gente estava fazendo. Eu fiquei para fazer algumas gravações e a gente estava fazendo Uhum, limpa aqui nas minhas coisas. Porque, Elizabeth, uhum. tinha agenda aqui de 2013, 2014, 2015, Ah, normal. guardadinha. Por quê? Eu gosto, A gente guarda. eu sempre tenho muita coisa na cabeça e eu gosto de anotar tudo às vezes que eu vou fazer. Eu gosto de anotar as coisas, às vezes, aquele pensamento que vem, ou aquele desejo que vem no coração, Uhum. e eu gosto de anotar. E aí o Pedro, pelo amor de Deus, mãe, sabe, não vai jogar esses cadernos tudo fora.
Não, Pedro, eu não vou jogar fora porque eu gosto de visitar as minhas coisas para eu É relembrar verdade. o porquê. Mas você sabe que às vezes eu encontro também algumas coisas assim guardadas e eu leio e eu falo assim, nossa, nem parece que foi eu que escrevi. E foi num momento, às vezes, tão diferente da minha vida que hoje, quando eu leio, eu falo assim, nossa, eu mesmo que escrevi isso aqui, mas foi tão bom eu ter relido para relembrar, igual você falou, para relembrar minhas origens, para relembrar o porquê das coisas, como as coisas estão correndo na minha vida. Então é muito bom mesmo a gente guardar. Eu gosto de guardar também. Eu tenho a agenda 2011, Ai, você tem ideia? demais. Isso, Antigas, antigas. isso tem tudo a ver com o tema da nossa live de hoje, né, Elizabeth? Porque essas ferramentas, né? A agenda é uma ferramenta, ela não é um acessório apenas, ela é uma ferramenta, né? E eu falo sempre que eu sem agenda, eu não funciono. Eu também não. Não. Menina, se as pessoas parassem para ver a importância do planejamento na vida delas, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, a importância de um planejamento e você ter um lugar para você anotar. Porque se planejar tudo só na sua cabeça, você não dá conta, uma hora você esquece, porque é muito compromisso durante o dia, durante a semana. Então, a importância desse planejamento, do planejamento mesmo escrito ali, pronto para você, se a pessoa souber como isso vai economizar no tempo de vida dela, na qualidade de vida dela, sabe? Você consegue planejar a sua semana, você consegue ter um momento de descanso, você consegue ter um momento de relaxamento, que às vezes quando fica tudo na sua cabeça, o seu cérebro não sabe, então vai acumulando, acaba você não resolve nenhuma tarefa. Porque tá tudo aqui e aí você se sente cansado, você se sente cansado, o seu corpo fica cansado de saber que você tem um monte de coisa para fazer. Mas quando você anota ali com os horários, os dias que você vai fazer, somente já descansa. Você vai lá e olha e fala, nossa, já cumpri isso aqui, eu consigo até adiantar alguma coisa, ou eu consigo planejar uma coisa nova ali nesse encaixe. E você sente prazer em estar fazendo aquilo. É muito importante. As pessoas têm que entender que o planejamento, ele também é assim, olha, não vai cair na sua mão, sabe? Por exemplo, você vai chegar na segunda-feira e tá ali sua agenda em branco. Então, eu gosto de fazer no domingo. No domingo eu sento e eu escrevo todo o planejamento da minha semana, tanto da minha vida pessoal, com as crianças, com a rotina da casa, quanto a da empresa, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar, e também a parte financeira. Nessa da empresa, eu coloco todo o financeiro junto ali, o que vai entrar, o que vai sair, fornecedores, distribuidores. Então, eu consigo fazer essa parte do planejamento para não faltar material para minha empresa, né? Igual você trabalha com beleza, precisa estar sempre mantendo, né? As pessoas que trabalham com a beleza, manicure também precisa ter ali o estoque de coisas delas. Então é muito importante você anotar tudo, o que entra, o que sai, o que você está gastando de investimento, o que você tá pagando de funcionários. É fundamental. Nossa, a agenda é fundamental. Ô, Elizabeth, e aquele planner, né? Planner, isso mesmo. Planner, Isso. Explica um pouquinho do planner. A função, o quanto ele pode nos ajudar, né, no dia a dia, para que a gente consiga. E o legal é que você faz tudo personalizado, de acordo que a pessoa possa montar do jeito que ela gosta, né? Ah, eu tenho isso, eu faço isso, isso. então você consegue fazer. E o planner, qual que é a função dele? Então, eu costumo falar que o planner é o planejamento mais completo que você pode ter hoje. Porque as pessoas hoje elas estão muito digitais, né? Elas estão muito no computador, muito no celular, tem até aquele relógio, já viu que marca tudo ali. Mas o planner é o mais completo que você pode encontrar. Pode ter certeza que nenhuma ferramenta vai ser tão completa quanto o planner. Principalmente na parte de você fazer o preenchimento dele. Às vezes no celular, no tablet, você já tem ali tudo demarcado. E o planner não. O planner te dá a liberdade de você escrever tudo o que você precisa e planejar na ordem que você precisa.
Esses dias eu estava dando uma olhada sobre tudo que vai no planner, porque o planner hoje que eu vendo, personalizado, ele tem desde a parte financeira, ele tem o controle do seu dia, ele tem o controle das suas atividades físicas, alimentação, quanto você bebe de água, o planejamento de férias, de viagem, de aniversário, ele é completo. E você não encontra isso hoje, nem um aplicativo de celular você não encontra. Você teria que baixar vários aplicativos para você fazer um planner. Então eu falei assim, eu queria montar uma ideia que ajudasse principalmente a mulher, sabe, que tem muito compromisso, que é mãe, que é dona de casa, que é esposa, é amiga, é irmã, é profissional. Eu queria ajudar ela a ter em uma ferramenta, em um caderno, assim, ter todas as ferramentas que ela precisa. E aí, o que eu descobri? Que cada uma tem a sua necessidade, né? Cada uma tem a sua necessidade própria. Então, eu falei assim, olha, eu vou fazer de acordo com a sua necessidade. Hoje eu consigo atender as minhas clientes que elas pedem assim, olha, Elizabeth, eu queria um planner que tivesse só o sábado, porque eu faço atendimento em outra cidade no sábado, e eu não queria misturar com a minha agenda dos meus atendimentos hoje na minha cidade. Eu faço só de sábados para ela, sabe? Com controle financeiro junto, com a parte de atendimento, tudo que ela vai precisar para aquele dia de sábado naquela cidade, ela tem ali. Eu faço com a capa personalizada, dentro é personalizado também, sabe? Eu gosto de deixar a cara da cliente para que ela use. Porque não tem coisa melhor do que você colocar, olhar, né, e se sentir familiarizada, né, com aquilo, achar bonito, é a minha cara, tem tudo que eu preciso. Então eu resolvi fazer ele personalizado. A cliente entra em contato e eu faço tudo. Ô, Elizabeth, é muito legal, porque, por exemplo, hoje a gente usa muito mesmo celular, né? Muito mais computador, daqui a pouco eu acho que a gente nem vai usar mais, porque o celular vai sendo completo. Mas quando a gente, por exemplo, já aconteceu comigo, né? Tinha minhas anotações lá no celular e meu celular estragou. Olha pra você ver, acontece. E as minhas informações, né? Então, assim, eu falo que um planner que dê para você carregar na bolsa, você consegue ter ali as anotações, né? Todas certinho. Não tem problema de você fazer no celular também. Mas se acontecer alguma coisa, você tem anotado no papel. E tem horas que você, por exemplo, tá em algum lugar, descarregou. Aí você fala, depois eu anoto. E a gente esquece, né? É verdade. Mas você sabe que eu não ando muito com o meu planner na bolsa. Porque eu ando com um monte de coisa de criança, aquelas coisas tudo. Então eu anoto algumas coisas no celular quando eu tô na rua. Por exemplo, assim, essa semana eu levei meu filho no dentista. E aí chegou lá, tinha que remarcar para daqui 30 dias, tudo. Aí a moça me passou, eu fui e já anotei no celular. Mas chegou aqui em casa, eu já joguei ela para minha agenda. Então eu anoto alguma coisinha ali no celular, tá anotado lá, mas também tá ali na agenda. Porque às vezes você não fica olhando ali toda hora no celular o que você tem de compromisso. Então o que acontece? Por exemplo, olha, como eu já sei o dia e o horário que ele tá lá, então na hora que eu abrir minha agenda na minha semana ali, quando chegar no mês lá de julho, que é o dia do dentista dele, eu já sei que tá escrito ali, Lucas, 13h. Então eu já sei que eu não posso marcar compromisso nenhum nesse período ali, entre meio-dia e 14h, porque eu sei que eu vou levar ele no dentista. Quando eu coloco ele no celular, às vezes vai acumulando ali, toda hora você tem que ficar olhando para lembrar. Ali o planner ele dá uma visão muito mais ampla, né, para você já saber. No caso do profissional até da beleza, tudo, eu tenho clientes, né, que pedem para mim a agenda personalizada, porque é importante para elas também saberem calcular ali quanto que ela vai usar de agenda para atender o cliente. Na agenda, né, normalmente a agenda de agendamentos, ela vai com o horário, né, vai com o nome, o procedimento e o valor. Então ela consegue saber, dependendo do procedimento que ela vai fazer, quantos horáriozinhos ali ela vai precisar gastar para atender esse cliente. Porque às vezes fica só na cabeça dela, nossa, hoje eu tenho que fazer, ou então anota num papelzinho, perde o papelzinho, já viu? A gente tem mania de anotar num monte de papelzinho, né? Isso. Aí depois você não sabe onde está. Já fiz bastante. Tem que ficar procurando papelzinho. E acaba ficando e aí, né? E assim, a organização, gente,
que trabalha com horários marcados é muito importante. E essa questão de Muito. ter os espaços de tempo é uma coisa também que às vezes as pessoas não se atentam, da gente conseguir a cada serviço mensurar o tempo e na hora de buscar uma ferramenta, né, para a gente fazer o agendamento, a gente já consegue passar e fazer personalizado dentro desses espaços. Então, isso é muito legal. Dentro desses espaços. Então, até as últimas que eu fiz, algumas clientes até gostaram da ideia. Eu acrescentei essa parte que eu falei para você sobre os estoques. Então, por exemplo, é uma tintura. Aí ela já anota ali qual que é o nome da cliente, o procedimento, que é a tintura, né? E já tem um espaço ali para ela dar uma olhada no estoque dela. Então, um dia antes, ela vai lá na agenda dela e vai ver o que ela tem para fazer, ela já tem ali um espaçozinho para ela colocar, ok, eu tenho a tinta, ok, eu tenho ali o creme que vai ser usado, sabe? Ela já consegue fazer essa conferência também. Porque se precisar comprar, dá tempo ali do prazo de um dia. Então, ela sempre está olhando. Eu falei assim, eu gosto de acrescentar sempre novidades e alguma coisa que ajude a cliente mesmo, sabe? Que ajude a minha cliente a atender a cliente dela. E você sabe que agora você falando isso, me veio uma ideia. A gente dentro do salão, né? A gente precisa, às vezes, a gente chama de ficha de anamnese, é um nome bem assim antigo já. Sabe? Que é uma ficha onde a gente escreve as informações principais ali a respeito da cliente. E às vezes acontece muito comigo da cliente voltar e eu gosto de escrever alguma informação importante a respeito. Olha que legal. E aí agora me veio a ideia da gente ter um caderno, né? Ou uma agenda por letras para a gente conseguir ir anotando essas informações. Eu já tenho um caderninho que eu anoto ali, por exemplo, toda cliente que vai e eu faço uma cor para ela, eu tenho ali quantas gramas eu usei daquela cor, né? Se eu fiz mistura, quantas cores a mais eu usei para aquela cliente. Olha que legal. Estudante. E agora, dentro de um planner, eu podia ter dentro de uma agenda, num planner, não sei, você que entende mais dessa área, você vai me ajudar. Da ideia, né? Já tá elaborando. Fazer para cada cliente ali uma folha onde a gente vai anotando a data e o que foi feito, ou uma característica importante, porque, por exemplo, às vezes a cliente tem uma característica do cabelo dela que é tão importante você observar, mas às vezes no dia corrido foge aquilo da sua cabeça, mas se tiver anotado... Você atende muita gente. Antes do atendimento, você olha já lá, fala, olha que bacana, tá aqui, no dia que ela veio e tal... Mas você sabe que essa ideia que você está falando, eu já consigo imaginar como um fichário. Sabe esses fichários de A a Z? Onde você coloca ali o A, B, C de cada cliente. Você pode fazer, a gente pode montar para você um fichário de A a Z, onde vai ficar até junto com a sua atendente ali, com a moça que anota os seus horários. Porque o que ela vai fazer? Quando a Elizabeth, por exemplo, ligar, ela já vai lá no E, já vai procurar ali, tá na ordem alfabética, Elizabeth, ela já puxa a fichinha e já ou coloca junto para você, ou então ela já pega ali a última informação e anota, porque aí na hora que você vê, você já vai reconhecer, você já vai lembrar o que é. Ou as fichinhas do dia ficam ali, depois ela vai e armazena novamente. Cada uma tem a sua própria ficha, muito legal, sabia? Porque aí você pode olhar também, você está sempre vendo assim, quanto tempo que ela foi, há quanto tempo que ela foi no salão. Essa parte do aniversário, acredito que você já deva fazer, né? Com a data, porque aí essa fichinha você pode fazer completa, com a data de aniversário, com os últimos procedimentos, até às vezes um comentário que ela fez, que você gostou, alguma coisa assim. Você já pode deixar na ficha ali para você ter um relacionamento com o cliente, que eu acho muito importante também. A gente tem lá, né, o cadastro do cliente, mas essas informações que eu falo são informações que diz respeito mesmo ali à hora do atendimento. Eu mesma gosto de anotar, eu mesma gosto de estar ali, né? Por exemplo, eu fiz uma mecha, eu gosto de anotar qual foi a técnica que eu usei, entendeu? Qual foi a técnica que eu usei naquele cabelo? A parte frontal eu fiz a técnica tal, às vezes eu até desenho. Então muito bom. Maior mesmo para poder
fazer os rabiscos. Tem que ser. E Tem que ser, cada cliente tem que ter ali uma página mesmo, né? Isso mesmo. A gente pode bolar uma ideia bem legal. bem legal, vamos pensar nisso. E, Elizabeth, informação nunca é demais. Nunca. Eu não sei se você já aconteceu com você, tipo assim, você ir num lugar, aquele primeiro atendimento ser perfeito, né? Você fez lá todas as coisas, fez perfeito. Porque às vezes isso acontece muito comigo e eu fico muito frustrada. Quando acontece até mesmo eu fazer com a cliente. E no segundo atendimento, você quer fazer, mas você esqueceu daquele detalhe que na primeira vez você percebeu. Porque tem coisas que são perceptíveis e que numa próxima você não vai ver igual. E aí, se você não tiver anotado, foge da sua cabeça, né? Então, Pode, a gente não consegue guardar tudo. Porque, igual a gente falou, né? Muitos clientes, né? E cada um tem uma característica diferente, mas algumas até parecidas. Você sabe que, às vezes, quando eu vou na minha médica, na minha ginecologista, e ela me conhece por uma característica muito particular, que a gente teve uma conversa quando meu filho foi nascer, eu tive uma conversa particular com ela. E aí ela me reconhece toda vez. Então ela fala assim, mãe do Lucas, mãe do Lucas. Já tem a Lorena, mas ela fala mãe do Lucas, porque ela lembra, mas não é sempre que a gente consegue, né? Por ser muito atendimento. Eu também gosto de colocar também, eu salvo muitas minhas conversas, né, no WhatsApp com as minhas clientes, para que depois eu possa buscar ali, principalmente para eu trabalhar com festa também, né? Então eu busco o nome do filho para eu conversar, eu pego os últimos enfeites que ela comprou. E como eu comecei a trabalhar com a agenda esse ano, né, de 2021, que foi no finalzinho de 2020 para esse ano, eu já estou bolando também o que nós vamos fazer para poder conversar com as clientes sobre a agenda 2022. Essas ideias que você está dando é muito interessante, porque a gente precisa mesmo ter aquele tato com o cliente ali, porque tem igual você falou, né? É uma conversa ali, um detalhe que a gente pega do cliente que faz toda a diferença. E precisa ser anotado, porque você não vai lembrar. não vai. Você não lembra. É muita coisa pra gente poder lembrar. Igual ficar registrado, igual você falou, tem histórias que marcam. Mas tem alguma coisa Que marca. que você não vai lembrar. Então, é muito importante, né? As ferramentas aí para a gente organizar, para a gente também planejar, porque o dia a dia, ele vai se tornando cada vez mais corrido, porque a gente todo mundo começa um trabalho para crescer, né, Elizabeth? Ninguém quer ficar parado no mesmo lugar. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que a nossa cabeça fica mais ocupada. Parece que o tempo diminui, né? Parece que a gente piscou já é de noite. Porque pega tanto compromisso, né? Tem tanta coisa para fazer que o dia parece que precisa ter 40 horas para a gente dar conta. E aí, quando a gente pega essas ferramentas, né? Que é uma agenda, um planner, que está sempre à nossa mão, se torna muito mais fácil de você lembrar de detalhes que não deu para resolver naquela hora, mas que você anota e posteriormente você vai conseguir resolver para não deixar acumular, né? Eu faço muito isso. Por exemplo, eu sou muito observadora e estou sempre atenta às coisas. Porque eu falo que quando a gente erra por falta de controle, por falta de planejamento, por falta de observar e de cuidar mesmo do nosso negócio como um filho. Porque um negócio é como um filho. Tem ali as particularidades e você precisa cuidar. Não tem como a gente fazer assim. É uma analogia, não é um filho, mas até parece, né, Elizabeth? A minha empresa é meu bebezinho. É a minha bebezinha. Se a gente não cuida, ela até reclama. No final do mês reclama. E acontece comigo, às vezes, de detalhes. Aconteceu alguma coisa e falo, nossa, isso não saiu como eu queria ou como eu gosto. E às vezes eu não posso falar naquela hora, eu não posso resolver naquela hora. Eu guardo na cabeça, fico lá, vou lá correndo na minha agenda, anoto para que depois eu possa resolver. Porque senão a gente se perde. Eu sou uma pessoa que eu sou muito visual.
também, sabe? Eu preciso do visual. Eu preciso ver para eu poder fazer. E eu gosto também muito daquele. Eu até anotei algumas coisas assim, olha, que eu gosto de fazer, sabe, esses quadradinhos assim? Eu gosto de fazer uma sequenciazinha, sabe? Então eu gosto de fazer aquele. Eu esqueci o nome agora, cronograma, sabe? Esses cronogramazinhos assim, começar ali, pá, 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 pra você chegar no final. Eu falei assim, ó, duas coisas que eu gosto muito. E isso eu gosto de anotar, que eu sou muito visual, eu gosto de escrever o que eu preciso fazer. Esse dia eu até estava comentando que eu anoto até que eu tenho que colocar feijão de molho, eu anoto, colocar feijão de molho, para eu não precisar ficar toda hora lembrando, lembrando, lembrando. E também eu sou uma pessoa que gosta de colocar o ok, sabe, na frente. Sabe quando você coloca um cheque ali, sabe? Nossa, tem prazer maior. Porque você escrever 10 compromissos ali no dia e você ir fazendo, um tá feito, 2, 3, quando vê você chega no 10º ali com aquela alegria, sabe? Nossa, riscar é a coisa mais gostosa que tem. Então, por isso que eu aconselho. Eu aconselho sempre as pessoas a anotar. E aí, como a gente está falando de planner, planejamento, né, agendas, eu aconselho sempre o planner e a agenda, porque anotar não é só anotar, não é só pegar uma folha de papel e anotar. Porque você vai perder. Aquilo ali vai acabar extraviando de alguma forma, vai acabar virando outra coisa, né? A criança pega, às vezes fica debaixo de algum móvel, você vai perder e vai ficar alguma coisa para trás. A agenda, o planner principalmente, que é bem completinho, você consegue anotar tudo que você precisa ali, está sempre na sua mão, coloca no lugar visível, e cada vez que você fizer alguma coisinha, põe ali um chequezinho ali, que você vai ver o prazer que você vai sentir. Aí na academia, fui, que lindo, tomar 2 litros de água, cheque. Faz, porque o planejamento é muito importante, e anotar, principalmente. Você falando, Elizabeth, eu tô lembrando, o meu marido, né? No início, quando ele começou a trabalhar com vendas, ele começou a trabalhar com um negócio próprio, ele ele não tinha nenhum conhecimento mais profundo, então ele foi fazendo do jeito dele. E chegou um dia em que ele estava bastante perdido e eu fui para tentar ajudá-lo. E quando eu fui ver, ele tinha exatamente isso que você tá falando, essa mania. Tudo era um pedacinho de papel e ele colocava no papel assim. E por conta disso, ele perdia, ele esquecia às vezes do que alguém tinha que pagar, ou o que alguém tinha pedido, porque tudo ele ia fazendo nos papelzinhos. E aí eu comecei a incentivar ele a usar agenda. Né? Eu falei, olha, faz na agenda, porque se você fizer na agenda, depois quando você chegar em casa e você precisar passar lá para a ficha da cliente, você tem a informação já ali. No papelzinho, que ele punha no papelzinho, para depois, quando ele parasse, ele colocava na ficha, tinha que pagar e tal. Né? E aí eu comecei a incentivá-lo. E quando ele começou, ele se viu muito mais organizado. Aí ele já começou a fazer, né? Cada cliente, aí o que ela pegou, o que ela pagou. E no final da semana ele já conseguia somar tudo aquilo ali para ele. Então, e sabia que não tinha deixado nenhuma cliente para trás, né? Não tinha deixado nenhuma cliente para trás, nada. Fica mais organizado. Por isso que eu falo, o planner e a agenda são ferramentas indispensáveis em qualquer área, principalmente na área que para quem trabalha fora, para quem é autônomo, para quem tem que fazer as finanças do negócio, é muito importante também saber o quanto que você ganha, o quanto que você gasta, o quanto que você investe, o quanto que você tira de lucro. A gente tem um planner financeiro que ele é só para isso, sabe? Para você fazer toda essa parte de planejamento da empresa, que é mais entradas, saídas, mas também você consegue planejar ali até suas férias, quanto que você tem que tirar para fazer o pagamento dos seus funcionários, seus impostos, seu contador. É muito importante. O profissional, que ele é autônomo, que ele é liberal, ele precisa desse planejamento também. Porque senão, às vezes, tá pagando para trabalhar, que eles falam, né? Vendendo almoço, pagando a janta. E deixando de então, precisa fazer... Né? Porque na hora que você coloca no papel, aí você vê a realidade da sua empresa. E aí você vê se você está ganhando ou não. Não estou ganhando o que eu preciso. Estou ganhando, mas não a quantidade que eu preciso. Então, o que eu preciso fazer para ganhar? Você consegue fazer um plano de ação para que você melhore a sua renda. Mas para isso, você primeiro precisa saber o quanto que você ganha.
primeiro você precisa saber o quanto que você investe, o quanto que você gasta, Facilita as né? decisões. Né? Então, quando a gente tem E isso facilita todas as decisões. hoje se fala muito em dados, né? Então, a gente precisa ter Isso. dados são o quê? As informações. Essas informações Uhum. ajudam a gente na tomada de decisão. E a gente precisa tomar decisão É, sempre dentro do negócio. Inclusive, Elizabeth, daqui um dia a gente vai vir com um casal aqui que vai falar com a gente sobre o controle financeiro para os autônomos, para os pequenos negócios, porque muito, olha que joia, muito importante. né, dos negócios, e eu posso falar disso que já aconteceu comigo, eles não conseguem crescer, avançar por falta do controle financeiro, né? E o controle Controle financeiro, planejamento financeiro ali. é muito Você fazer um planejamento financeiro para sua empresa, para você ter uma expectativa de crescimento também. E Elaine, eu vou te falar que não é fácil, não é. sabe? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é fácil. É igual, tem um videozinho que eu fiz no outro perfil, no perfil de festa, né? Que esse que a gente está falando é o perfil que eu criei para as agendas e planners mesmo, que eu quero falar sobre planejamento, sobre como utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Mas lá no outro perfil eu fiz um videozinho falando assim, que a gente que é artesã, a gente gosta mesmo de colocar a mão na massa, de fazer as caixinhas, de montar os laços, de fazer tudo bonitinho. Aí quando chega nessa parte que é mais burocrática ali, que é a parte financeira da empresa, que é a parte da estrutura da empresa mesmo, né, da administração, aí a gente dá aquela canseira, né, não cansa fazer caixinha não cansa fazer lacinho, mas cansa para poder mexer, porque não é fácil. Mas é necessário, a palavra é necessidade, é necessário você tirar um tempo para fazer. É igual você gosta de fazer cabelo, né? Você ama fazer cabelo, acho que se deixasse o dia inteiro ali mexendo em cabelo, passa o dia fazendo, não vê. Aí na hora que senta para poder fazer o planejamento, na hora que senta para fazer o financeiro da empresa, dá aquele soninho, vontade de assistir um filme, fala, ai, trabalhei o dia inteiro, vou descansar. Mas é necessário parar para fazer. Porque a sua empresa vai agradecer, o seu negócio vai agradecer, sabe? Você vai trabalhar até com mais felicidade. Depois que você vê que está tudo planejado, que você está vendo que está entrando dinheiro, que está crescendo, você está vendo os pontos da sua empresa, né? Então é muito importante. Esse casal também vai ser muito importante. Me avisa que eu venho assistir aqui, dar os palpites Já acho que já que a gente gosta. já está marcado daqui um dia a gente vai divulgar. Por quê? Nenhum Ai, que joia. sobrevive só da técnica, né? A técnica é importante, mas só que separar o tempo para planejamento, o tempo para as anotações dos investimentos, da parte, até mesmo hoje, do marketing, né? De tudo isso é do marketing para o crescimento, porque o negócio só vai se expandir se você também tiver todo esse controle, tanto do financeiro, quanto da parte do marketing, quanto da parte dos horários, como o horário que você vai trabalhar de verdade. E eu gosto muito, Elizabeth, da lei de Pareto, né? Que é 80-20. Que, nossa, 80-20. 20% dos nossos, 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos ali gastos das nossas ações. das nossas ações. Então, quando a gente aprende a planejar, a gente consegue ter mais resultados. Não é 100% do tempo a gente só fazendo a parte técnica. A gente fica até perdido, fica até atrapalhado. Quando você consegue fazer esse controle, essa distribuição, Mas a distribuição. Não tem como. Você vai precisar da agenda. Você tem ali, você vai falar assim, olha, eu vou trabalhar hoje 10 horas por dia, porque o profissional autônomo, ele pode ser que ele trabalhe 8 horas, 6 horas por dia na parte, igual você falou, nos 80% ali, que é de colocar a mão na massa mesmo, de trabalhar. Mas você vai separar 10 horas do seu dia, porque 2 horas por dia vai ser de planejamento e de divulgação, por exemplo. Você fala, de um horário até outro, eu vou fazer os meus planejamentos e o outro horário eu vou fazer as divulgações. Porque você tem que estar sempre atualizado, né? A gente precisa se atualizar. Se a gente só colocar a mão na massa mesmo, se for só aquela parte gostosa ali de fazer o que a gente gosta, que é o nosso dom,
o negócio não vai crescer. A gente precisa parar ali e investir o seu tempo nos outros em outras funções da empresa. E o que acontece? Você vai precisar de uma agenda para se planejar. Você vai precisar de um planner para se planejar, né? Porque não só a agenda, mas você vai precisar de um planner também para você planejar outras atividades, né? E uma coisa assim, que isso aconteceu muito comigo. Enquanto eu queria, eu falava, eu vou fazer, só que eu vou fazer, eu quero fazer a gestão, eu quero cuidar dessa parte, eu não conseguia. A partir do momento que eu comecei a pegar a minha agenda e falar, olha, o meu horário de trabalho terça-feira é esse, quarta é desse a esse horário, quinta eu faço esse horário. Porque os outros horários é onde eu tiro o planejamento, o outro horário eu tiro para fazer estratégias, porque a gente não cresce se a gente não tiver esse olhar mais macro, né? De que precisa fazer um marketing, de que precisa ter o tempo de estudar, de aprender coisas novas, de aprendizar. Então, sempre. Nós, profissionais autônomos, nós não podemos nos enganar achando que só a parte técnica vai trazer crescimento para nós, porque ela não vai. Só ela não. A gente vai trabalhar e vai... Só saber fazer. Só saber fazer não adianta. Não adianta. Só saber fazer, infelizmente, não adianta. Eu queria só saber fazer, mas só saber fazer. Você pode até vender, mas você não vai crescer. E você vai ficar exausto, e depois de um tempo você vai desanimar, igual você falou no começo lá, às vezes dá aquele desânimo. E, Elaine, eu vou te falar que é igual você falou, a gente fica com isso na cabeça e nunca faz. O mais difícil, a gente sempre fala isso, o mais difícil é começar, sabia? O mais difícil é você começar a planejar. Depois que você começa a fazer esse planejamento, aí você se acostuma. Eu vou te falar que eu também, no começo, eu sempre tive as agendas ali e ficava anotando pensamentos, ficava anotando compromissos, esses compromissos físicos, assim, igual eu falei para você, dentista, sabe? Coisas mais, assim, palpáveis. Depois eu comecei a usar a agenda para fazer todos os tipos de planejamento que você possa imaginar, até de postagens, igual esse planejamento de postagem, o que eu vou conversar com o meu cliente, o momento que eu vou aparecer nos stories, que hoje em dia as redes sociais são muito importantes, exige uma parte grande do nosso planejamento, você dedicar um tempo com a interação. O seu cliente, ele quer interagir com você, ele quer ouvir você, né? Pode ver que ele para escutar, então ele quer ouvir. Então eu falei assim, depois que eu comecei, aí eu demorei também, sabe? A gente fica assim, eu vou fazer, mas quando eu comecei, aí eu senti uma dificuldade, né? Não sabia mexer em nada, não sabia ali o que anotar, o que escrever, não sabia usar as ferramentas direito. Mas depois que eu comecei a fazer, aí vai virando um hábito, você se acostuma. Então é o primeiro passo. O primeiro passo é que é difícil. É igual o regime, né? O primeiro, começar que é difícil. Aí depois que você acostuma ali, você vai. Começar, dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo, mas você tem que colocar, né? Igual eu iniciei aqui falando, é imaginação. Isso daqui faz parte do meu crescimento. Através da minha organização, eu vou crescer um pouquinho a cada semana. Por quê? Eu não vou deixar faltar matéria-prima, porque eu estava de olho no meu estoque. Porque quando a gente começa um negócio que a gente é sozinho, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter outras pessoas para ajudar, fica tudo melhor. Mas parece que não, porque mais a empresa vai crescendo, mais coisa para fazer vai tendo, né? E aí você... Verdade. Mas quando você é sozinho, se você não tiver um tempo para olhar sua matéria-prima, o que você precisa para fazer o seu trabalho, né? Aí começa a faltar produto, você não consegue entregar o que os clientes estão pedindo, os clientes vão comprar de outro, porque a gente sabe que existe concorrência. Então, a organização, ela é importante por isso, porque você vai sempre ganhar mais o seu cliente, que vai te indicar pessoas. Então, o início da organização, que é fazer essa gestão, onde entra aí o planner que vai te ajudar, né? E igual a Elizabeth falou, às vezes você não vai saber usar, mas você vai continuar, vai buscar ajuda e vai pedir informação e vai continuar a fazer até que você aperfeiçoe aquilo e ele faça parte. Tem que virar hábito.
agenda Tem que virar, tem que virar hábito, porque se não virar hábito, virar. olha, de verdade, pela minha experiência, a gente só se enrosca. É verdade. É pela minha experiência também. No começo também eu não tinha. Você sabe que no começo, vou te falar, o que acontecia? Eu ficava com todos os meus pedidos, eu fazia as fichas dos clientes, né? E eu ficava com todos os meus pedidos na minha mesa. Então, às vezes, ele sempre chegava em casa e eu falava assim pra ela assim, ai, tô cheio de serviço. Ai, tô cheio de serviço, tô cheio de serviço. E ela ficava pensando, assim, nossa, vai tá rica, né? Porque olha que tá cheio de serviço todo dia. Aí, quando ela foi me ajudar ali, eu nem usava a Planner, a agenda, isso faz uns 4 anos até. Ela pegou e olhou para mim e disse, Elizabeth, vamos pegar todas essas fichas aqui e vamos dividir ela em datas. Pega ali o calendário e vamos lá, quantas dessas aqui, que dia que você tem que entregar cada uma? E aí, quando a gente colocou ela dentro do calendário, todas as minhas festas, né? Eu tinha ali umas folgas ali, uns dias de respiro, uns horários de respiro que eu nunca tinha, porque como estava tudo ali em cima, eu sempre achava, não, eu termino uma, já começa outra, termino uma, já começa outra. Então, o planejamento nessa para profissional autônomo, ele tem que ser, ele é importante para você ter esse respiro também, sabe? Porque senão você fica com tudo ali em cima da mesa, falando, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Igual você falou, a gente no começo, a gente é tudo, né? A gente compra, a gente tem que pesquisar preço, a gente tem que pesquisar preço da concorrente também para a gente não perder, né? Ver como que tá saindo. Aí a gente não conhece muito o procedimento, você não sabe quanto tempo que gasta, igual eu, assim, quando eu comecei, eu falava assim, eu vou fazer essa festinha aqui em um dia. Aí na hora que ia ver, 300 caixinhas, como é que faz 300 caixinhas em um dia? Não dá tempo, né? Então, para eu aprender a separar o tempo que eu ia usar, tudo, e no seu caso a mesma coisa, né? Cada procedimento, cada cabelo é um. Você vê que eu tenho muito cabelo, né? Às vezes você pega uma cliente ali que que é mais tempo, usa mais produtos, então você vai anotando tudo isso para você conhecer o seu cliente, conhecer o tempo que você vai gastar, conhecer o tipo de cabelo que você está aplicando o produto. O planner é essencial para tudo isso. Você vai conseguir fazer, além do seu planejamento, você ainda vai conhecer outros tipos de serviços, né? Outros tipos de materiais, e anotar tudo. No começo, que você tem que anotar tudo, você é tudo dentro da empresa, precisa ser tudo anotado, porque senão não aguenta. A cabeça da pessoa não aguenta. A minha não aguentava. E não aguenta. Menina, é uma luta, né? E aí você fica sempre sobrecarregado, né? Porque sobrecarregadíssima. Você acha que você tá dentro ou você acha que você não tá dentro do tempo e isso traz um cansaço mental, um cansaço físico, Isso. as dores no corpo. E a partir do momento que, igual você falou, coloca todo esse planejamento num quadro de planner ali. Essa semana eu tenho isso aqui para fazer. Você consegue aí dividir os seus horários, você consegue resolver as coisas e não esquecer de você. Porque por muito tempo eu fazia isso, ó, era trabalho em cima de trabalho, e o que acontecia? Eu não tinha tempo de almoçar, porque eu não separava a responsabilidade de separar. Ainda hoje, às vezes eu tenho que vigiar, porque aí eu falo assim, então marca, não tem problema não. E aí eu fico sem o almoço. Mas a gente tem que se respeitar, né? Por que a gente tem que se respeitar? Porque senão o nosso corpo físico não vai aguentar. Não vai. Aí o que você vai ganhar, você vai comprar de remédio. Exato. Algum dia ou outro, algum dia ou outro a gente sabe que precisa, né? No seu caso ali, você sabe que final de semana você sabe que é mais puxado, que normalmente as pessoas gostam mais de se arrumar no final de semana. No meu caso, são em datas comemorativas, né? Dia dos pais, Dia das mães, Páscoa. Eu já sei que eu vou precisar dedicar mais, eu já sei que eu vou ficar sem o meu almoço, que eu vou trabalhar até mais tarde. Mas são em datas especiais. No seu caso também, você tem que saber, o profissional, ele tem que saber ali quais são os dias, qual é a época do ano que você vai trabalhar mais. E isso aí não tem problema nenhum, que não pode virar uma rotina diária, né? Não pode ser todos os dias trabalhando ali 12 horas, 14 horas por dia, que uma hora seu corpo vai pedir. Minutinhos ali para você comer, senão a gente desmaia, né? Senão a gente... Não, tomar um cafezinho, pelo menos, né? Quando a gente inicia, né? E quando a gente tá gerindo o negócio para o crescimento, realmente
todo mundo que pensa que o dono do negócio, ou eu agora sair da CLT e vou trabalhar para mim, eu vou trabalhar menos, não é verdade, é uma ilusão. Ilusão. É uma ilusão. Trabalha muito mais, né? Só que o que a gente está passando aqui é que através da organização, de um planner, de uma agenda, a gente consegue muito mais, muito mais tempo para expandir, né? Do que tá só na cabeça, ou tá mais ou menos planejado, né? Ah, eu já tenho aqui a ideia, já tenho aqui o pensamento. Não funciona. Eu tô falando de uma vivência mesmo, né? Porque quando eu pensava assim, não funcionava. Então, menina, isso aí acontece demais. Eu também. Quantas vezes eu não peguei uma encomenda que eu tive que comprar o material ali em cima da hora, porque eu não tinha o estoque, porque eu não tinha anotado ali na minha agenda. Eu tinha a ficha da cliente, sabendo, na ficha dela tá lá o pedido dela. Só que na hora que eu peguei a ficha e falei, vou começar a fazer, eu não tinha o material para trabalhar. Tinha que sair correndo, aí já perde uma tarde inteira, indo em tudo quanto é loja, comprando cada um pouquinho de coisa. Agora, quando você tem ali a sua agenda na sua frente, você sabe que amanhã você vai fazer aquilo ali, você já olha na ficha e você fala, eu não tenho esse produto, você compra antes. Então, você começa o seu dia até mais produtivo. Isso é muito importante. Nossa, é uma mudança de vida, assim. Eu acredito que quando você vai assim, fazer aqueles cursos do Sebrae, assim, sabe? Eles também te indicam muito isso, que é anotar, escrever tudo e não escrever em qualquer lugar. Porque se você escrever em qualquer lugar, você vai perder, como a gente já falou. Então, é sempre importante. A anotação é fundamental, fundamental. Para crescimento, para o crescimento e também para o não cansaço, né? Pra gente não ficar muito cansado. Assim. Porque poupar a sua saúde também, né? Porque Poupar a saúde, isso. Poupar tempo. às vezes eu chego lá, falo assim, como que tá a agenda hoje, né? Ah, tá, hoje tá assim. Eu já vejo ali, já faço na minha cabeça, então hoje meu dia vai ser exatamente assim, porque eu já tenho todo mundo ali, esse eu vou gastar tanto tempo. Olha, tá, e às vezes eu tendo ali o nome, eu falo, deixa eu ver como que é o cabelo dessa cliente. Aí eu olho e falo, nossa, esse daqui eu acho que vai passar um pouquinho do tempo. Então já vamos avisar aquela cliente lá que, né, vai demorar um pouquinho mais. Então a gente tá sem, como a Cecília falou ali, o importante é estar em movimento. Então quando você visualiza a sua agenda de manhã, você já cria aquele movimento para dar certo, né? E não aquele movimento que em cima da hora fica tudo atrapalhado. Eu mesma, às vezes, eu falo, hoje vamos encaixar a pessoa. E a gente vê que, às vezes, isso acaba tumultuando o dia. Então, se você tem, igual você falou no início, aquela agenda já com os horários, isso facilita muito, né? Facilita muito, porque é igual, principalmente para quem trabalha com salão, como profissional da beleza, como manicure também, esteticista, designer, né? Toda essa área, parte de depilação, tudo. Você sabe como que é chato, né? A cliente chegar e ter que ficar esperando, né? Ainda mais hoje com essas normas sanitárias, né, do Covid, onde você tem que ter um espaçamento ali de tempo para um atendimento para outro, para você fazer toda a parte de higienização, tudo. É importantíssimo você marcar os horários das suas clientes com o tempo hábil. Então, você precisa ter esse planejamento, essa agenda de agendamento especificamente, que você tem ali os horários, o procedimento para cliente, é muito importante, principalmente nessa época. Porque você precisa ter esse espaçamento, precisa ter esse tempo para fazer higienização, precisa ter, né? Não pode ter muitos, não sei, o seu salão ainda é até maior, né? Mas tem salão que é menorzinho, que só pode uma profissional, uma cliente por vez. E é muito ruim a cliente ter que ficar esperando, né? A gente gosta de chegar no lugar já ser atendido. Hoje a gente tem muita pressa das coisas, né? Então marca um horário, já fala, quer chegar e já quer fazer. Às vezes é até gostoso chegar e ser atendido até antes um pouquinho, né? Quando a gente chega, assim, já tá tudo pronto, só esperando. Então, essa parte de agenda de agendamento também, né? Que é a agenda com horários, com procedimento, com tudo, é muito importante para os clientes, para as minhas clientes, no caso, né? Que seriam as profissionais, né? De salão de cabeleireiro. Porque
preciso ter, né, esse controle para melhor atendimento, para você conquistar o seu cliente também, né? Verdade. E sem contar, Elizabeth, que eu sou uma pessoa que às vezes vem muita ideia na minha cabeça. Eu coloco todas elas em Hum. prática, às vezes não, né? Porque eu sempre tenho, a minha cabeça é muito, eu falo, muito fértil aqui essa terra. E aí, às Ai, que vezes bom! vem aquela ideia, e se eu não tiver lugar nenhum para anotar, de verdade, depois eu fico, gente, mas hoje eu tive uma ideia e agora eu não consigo lembrar o que que é. Então, Hum. agenda para mim é importante por isso, porque eu ando com a agenda, com a caneta. Nossa, peraí, deixa eu escrever isso. Vou escrever, e aí É, eu já escrevo lá no dia de amanhã, né, na data do dia seguinte, para que amanhã, quando eu for de manhã lá, eu veja aquela ideia lá, já acontecer, já fazer acontecer. para poder a gente colocar em prática. Então, eu acho que é muito importante. E hoje, né, com essa coisa personalizada, ter a agenda com seu nome ali, ter já todos as coisas do jeitinho que você mais gosta, personalizar ela mesmo, você vai É o colocar. mais fácil, né, de você manusear, porque cada pessoa tem assim, eu costumo falar, cada cliente, ela tem a sua particularidade, né? Ela tem ali um item que para ela é mais importante do que outro. Então, a personalização é muito importante ali, porque te dá gosto de trabalhar, de mexer com a agenda, porque a agenda não vai se preencher sozinha, né? A gente tá cansado de ver. Assim, eu já tive agenda que passou o ano ali em branco, tadinho. Quando eu era adolescente, as coisas assim, a gente não sabia como mexer, tudo. Eu falei assim, ó, eu não quero que os meus clientes deixem a agenda em branco, não. Eu uso adesivos, eu quero que use até os adesivos. Eu falo, pode usar os adesivos todos aí, depois compra mais, que eu falo assim. Porque eu quero ver em prática. Porque se ela sabe a importância e o benefício que vai trazer para ela o preenchimento, né, fazer esse planejamento, ela não vai deixar em branco. Mas se você não sabe usar, aí daqui a pouco a agenda fica ali paradinha, tadinha, tá toda branquinha ali, não escreveu nada, e você tá naquele dia bagunçado, você tá naquele mês bagunçado, você não consegue tirar umas férias, você não consegue comprar uma coisa nova, fazer um investimento, aí não sabe por quê. Aí vai ver, tá lá a sua agenda toda em branco lá, não preencheu nada. Tem que fazer. E essa coisa de ter ideia, gente, não é uma coisa exclusiva minha, não. Todos nós temos ideias. E a gente não pode deixar É passar verdade. batido. Precisamos anotar. Porque às vezes você tá. Às vezes, assim, ó, às vezes eu levo de verdade a agenda e deixo na beira da minha cama. Porque às vezes eu tô A minha, lá naquela hora que dá aquele relaxamento e vem um pensamento. E aí, se eu não anotar, no outro dia eu já não vou lembrar mais. Então, de verdade que eu deixo é verdade. para fazer anotação. Porque a gente tem que valorizar as nossas ideias. Nós somos uma terra muito fértil, temos muitas ideias. Precisamos É valorizar. verdade. Quantas ideias não são perdidas porque ficam perdidas nos nossos pensamentos, né? A gente começa a pensar ali, quando vê, igual você falou, sumiu, não lembra, aí quando você lembra alguma coisa, mas não faz igual. Não, não, Quantas coisas boas, né, a gente não poderia fazer, quantas oportunidades não são perdidas por conta de não anotar. Uma ideia que poderia ser genial ali para transformar mesmo o dia, né? verdade. Elizabeth, e você tem feito muitas agendas personalizadas, né? E agora, como você está Sim. crescendo essa parte de agenda, com certeza para esse fim de ano, com certeza vai ter muito mais pedidos. Sim, E, e, sim, já estamos fazendo um planejamento enorme aqui. E como, né, a gente destacou tanto dessa personalização, é importante a pessoa já se conhecer um pouquinho, saber o que ela gosta, para Sim. ela chegar a encomendar essa agenda, para ela chegar e pedir uma agenda já dentro, ou você dá toda essa consultoria para ela, para que ela possa também ali na hora. Normalmente, a cliente, quando ela chega, ela já chega com uma ideia, assim, também, sabe? Ah, eu preciso de uma agenda assim, assim, assim. Esses dias eu até atendi uma cliente que ela queria uma agenda dupla, né? Uma agenda para pessoal e a outra página para o Instagram, que ela queria fazer as postagens de Instagram. Então, ela precisava de uma agenda que na hora que ela abrisse, ela tivesse a visão, né?
segunda a sexta, com 8, 9, com os horários, né? Para ela fazer as anotações dela dos horários que ela precisava. E na página seguinte, era a mesma semana, né? Então você tinha visão da semana ali, mas na página seguinte a mesma visão da semana, porém com espaços grandes para que ela fizesse as programações das postagens dela do Instagram. Então eram duas agendas em uma, vamos dizer assim, né? E aí eu falei assim, bora montar, montei, ficou incrível, vou postar até as fotos dessa agenda aqui no perfil, porque é uma ideia ótima. Às vezes a gente quer duas em uma, porque, por exemplo, eu tô com 2 perfis agora, né? O perfil de festa e o perfil das agendas. Eu separei esses 2 perfis porque não é o mesmo nicho. As mamães, né, que gostam de festa, que gostam de... são as mamães festeiras, né, que gostam de temas de aniversário. Eu senti que não era o mesmo nicho das agendas, das pessoas que querem um planejamento, que é um tipo de perfil um pouco diferente. Então, eu falei, eu vou fazer essa divisão. Criamos um site agora para essas agendas para 2021, porque como em 2020 para 2021 foi um sucesso, mas a gente estava tudo ali no WhatsApp, foi ficando, uma hora estava inviável, estava 3 ali respondendo no WhatsApp, né? Aí eu falei, vamos criar um site que fica mais fácil. Nesse site vai ter ali a opção também de personalização. Aí você escreve ali o que você precisa para sua agenda. Mas aí a gente entra em contato, para poder puxar um pouquinho mais, sabe? Falar, o que você acha disso? Às vezes só que a gente vê mais ou menos a ideia que a cliente tem, a gente consegue reelaborar de uma forma que fique funcional para ela também. Tem uma cliente minha que ela pediu uma agenda para fazer, ela é cerimonialista, né? Ela faz toda a parte de eventos. Então, ela precisava de uma agenda que fosse completa para vários fornecedores, porque como a pessoa trabalha organizando toda a parte da festa, ela tem vários fornecedores, então ela não precisava só de uma página. Eu falei para ela, sua agenda deve ficar dessa grossura. Aí a gente criou um modelo para ela totalmente exclusivo, para que ela fizesse uma agenda para cada cliente, mas que ela conseguisse encaixar todas em uma agenda só, em um fichário só. Ficou incrível. Então, eu trabalho assim, eu quero fazer o melhor para atender a minha cliente, para que ela use. Eu quero que use a agenda. Eu não quero que ela pegue uma agenda comum ali, que ela compra na papelaria, mas que chegue na casa dela não seja funcional para ela. Não atenda às necessidades dela. Porque às vezes ela é mãe, ela é empresária, ela é dona de casa também, é esposa. E aí chega ali aquela agenda seca, sem nada, só para ela anotar os horários ali, ela olha e fala, não tenho o que fazer aqui. Eu quero que seja uma agenda que a pessoa fique satisfeita em preencher, em ver ali as coisas acontecendo, sabe? E eu já tive a ideia E aí eu faço... de que vai ser a minha, hein? Porque eu tenho... Já pensei aqui. Que eu gosto também, às vezes, de ter um cantinho na minha agenda para escrever, assim, aquela coisa que foi mais importante para mim no meu dia, sabe? E aquela coisa que foi um desafio para mim, para que eu deixe registrado. Então, eu vou querer uma agenda que tenha o meu cantinho da anotação. Menina, que delícia, olha aqui. Você sabe que eu já pensei em arrumar um pedacinho na agenda para colocar, assim, aquele gratidão, sabe? Seja grato, sou grato por. Já até tem, né? Já existe algumas agendas assim. Mas eu queria colocar alguma coisa que fosse, assim, até para a pessoa que quisesse desenhar, sabe? Aqueles quadradinhos, assim, para a pessoa fazer um desenhinho ali, como que terminou o dia, com uma carinha feliz, uma flor, uma rosa. Às vezes até uma passagem bíblica que a pessoa queira escrever. Nossa, é muito legal. Pode deixar que esse ano a gente vai ter umas novidades ali. Vou somando, já vou até anotar aqui o que você está falando, porque eu já vou somando todas juntas ali, com as minhas clientes. Dia também é bem legal, né? Eu, por exemplo, gosto muito da Bíblia. Então, se eu tiver um espacinho para escrever meu versículo do dia, nossa, meu versículo do dia, né? Excelente ideia. Para quem não tem essa questão, a minha frase do dia. Então, eu acho que essa coisa é muito boa e traz muita inspiração pra gente, né? Você retomar e olhar, nossa, olha o que eu escrevi aqui nesse dia, olha como eu estava aqui nesse dia, que legal, preciso tomar isso de novo. E sempre olhar da onde a gente pode levantar de novo, porque às vezes chega
uma determinada fase da vida que a gente parece que deu uma tropeçada. Não que a gente tá no erro, não nada disso. Mas você tá com a energia mais baixa, você tá menos motivado, você já não tá tão feliz igual você tava em alguma época do ano. Então é bom a gente rever para a gente trazer aquela inspiração de volta no coração. Falar, opa, então foi aqui que eu dei uma tropeçada. Deixa eu retomar e começar de novo, né? Não, mas você sabe que também o planner, ele te ajuda na parte também de metas, porque, por exemplo, assim, olha, a gente está no meio do ano, né? Tá chegando no meio do ano. Então, a gente para e olha e fala assim, aonde eu quero estar em dezembro, né? Em que pé da minha empresa, em que pé da minha carreira, em que pé do meu relacionamento, em que pé da minha vida pessoal, meu corpo, né? Meu peso, né? Que as mulheres também pensam, a gente pensa sempre direto, né? Em que pé eu quero estar, como eu quero estar. Então, você, no planner, no planejamento, você consegue ali e colocar lá em dezembro. Então, você pode sempre estar buscando também o futuro seu. Sabe aquele dia que você está meio desanimadinho? Você olha lá e fala, não, mas em dezembro eu quero estar assim. Então, para eu estar em dezembro assim, eu preciso me esforçar hoje. Não posso deixar para amanhã, não vou deixar para 2022. A gente ainda tem 6 meses pela frente ainda, a gente não pode deixar para 2022, né? Tem muito tempo ainda. Então, é importante também, tanto revisitar o passado, como fuçar lá no futuro ali, pra gente dar uma animada. Muito melhor olhar para o futuro, né? Que é aquilo que você está sonhando. E aí você É, se retoma ali, começa de novo, com forças, porque a gente é assim, né, Elizabeth? É igual a gente estava falando no início, né? Se deixar tudo no pensamento, vai sumindo. Mas se você vai viver cansado, né? dentro, planejado, opa, deu uma quedinha na sua energia, vai lá ler de novo, vai lá retomar de novo, vai lá ver. Olha onde você quer Uhum. chegar, não pode parar agora, precisa continuar. Então, a anotação, a gente ter a nossa agenda, o nosso planner é muito importante, né? Dentro do estabelecimento, ter ali a agenda para organização dos horários é muito importante, porque Uhum. isso traz para a gente mais segurança, né? Traz para a gente Sim, aquela sensação de a gente estar mais profissional. com certeza. Quando a cliente chegar, você chamar por nome, porque tá ali, né, o nome dela, você já sabe qual o procedimento ela vai fazer, já sabe a última vez que ela te visitou, né, que ela foi no seu estabelecimento. Importantíssimo. Muito importante. Isabeth, já passamos de 1 hora de live aqui. Que coisa Deixar ela fica 2, 3. verdade, né? Isso é bem leve, gostoso, um assunto que Eu gosto também. é importante, né? E que Sim, vai tendo mais ideias ainda, né? Eu já quero entrar no site já para encomendar minha agenda de 2022, porque eu não posso ficar sem agenda. pode deixar. O site, a gente ainda não colocou a agenda 2022, porque eu quero lançar ela primeiro, fazer uma agenda bem especial, assim, um planner bem especial. E a gente vai fazer o lançamento. Mas tem muita coisa lá. Tem bloco de anotações, tem aqueles checklist para você fazer aqueles, sabe aqueles checkzinhos para você colocar na geladeira ali, para ir no supermercado. Tem bloco de visão diária, visão mensal, sabe aquelas visões que você precisa ter grande, assim, na frente do computador com Sério? tem os blocos. Vai lá para você ver. Uma delícia. Nossa, são lindos. Tem várias opções. Tem floral, tem mais jovem, tem colorido. Nossa, tem de tudo ali. Tem masculino. Dá uma olhada lá para você ver que você tem os cadernos também. E, Porque tem homem que às vezes não gosta muito da agenda, mas a gente põe um caderno ali para eles, eles anotam tudo no caderno. e onde eu encontro o link? Na bio? No link da Big tem. Se você clicar lá, já tá no site. Já entra direitinho. Bacana. Então eu vou lá sondar sim, hein? Já fiquei curiosa. Porque eu Ai, gosto que dessas joia. coisas. Nossa, e parece mimo, né? Quando você anota num lugar bonito, parece que você tem mais prazer de ir lá ver, né? De ir lá visualizar. Sim, com certeza. Com certeza. Quando a gente anota num lugar que você gosta, você faz até uma letra mais bonita, faz mais caprichado. Eu gosto muito de quadro dos sonhos. Então, de repente, você já tem, ou se não, vai fazer para nós um quadro dos sonhos, né? Que todo mundo Ai, pode deixar. tem que fazer aquele Uhum. quadro que eu gosto de pregar alguma coisa, ou alguns escrever, então é bem legal.
Sim, sim. Não tá lá no site, mas eu faço. Pode deixar que a gente vai montar um bem bonito para você. Legal, vou querer um. Gente, que maravilha esse papo, né? E muitas pessoas vão assistir depois, porque acontece isso bastante, né? Sim. A Uhum. Elizabeth, ela É muito bom deixar registrado. A Cecília que ela trabalha com você tudo, né? Ela fez a capa e me mostrou, né? E aí ela falou assim, eu vi lá na capa que tá falando sobre planejamento. É muito bom deixar a live registrada ali, porque uma hora chega alguém ali no perfil, precisa falar, nossa, olha aqui, uma live sobre planejamento e eu preciso de planejamento aqui, que eu tô meio perdida, vai assistir. isso é muito legal. E a gente falou de muitas coisas bacanas, né? E esse perfil aqui é justamente para isso mesmo, a gente falar de coisas que, para nós que somos autônomos, que somos pequenos, né, Uhum. negócios, coisas que vão Profissionais ajudar a liberados. gente a crescer, né? Porque é unindo Sim, que a gente sim. cresce, um contando a experiência, elevando o outro e trazendo ideias, informações que ajudam a gente a crescer, porque só vamos ter um Itajubá melhor, uma Minas melhor, se a gente Com certeza. for ampliando aí a nossa mente e não ficar dependente, porque quem busca conhecimento, ele não fica preso ali vamos dizer, na nossa ignorância. E quando a gente aprende, a gente ainda tem a capacidade de ajudar o outro também a aprender. Então é sempre muito importante. Sim, Essas lives ficam salvas porque são conteúdos para um ajudando o outro. E a Elizabeth com hoje. certeza. Sozinha a gente não é nada. Sozinha a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E guardar o conhecimento só pra gente também, a gente também não cresce. Porque quando eu divido com você, aí você divide o seu comigo. E aí a gente cresce, É verdade. né? Coisa boa. Gratidão, Elizabeth, né, por ter aceito o nosso Ai, obrigada. Eu fiquei feliz. coisa boa, né? E depois a gente pode, outro dia, vir mostrar aí os planes, você ensinar a gente Ah, com certeza. ensinar Sim. a usar o planner, porque tem pessoas que às vezes compram, eu não tenho, não sei, mas às vezes é porque não sabe que não usa. Se souber, vai Uhum, começar a usar. Então, vamos marcar um dia para você ensinar a gente a usar o planner, né? com Mostrar certeza. Vou mostrar aqui para vocês. funciona. Ah, legal. Então vamos combinando. Então vamos combinando para a gente fazer. Vamos sim. Gratidão imensa, viu? Obrigada eu fiquei muito feliz, viu? Coisa boa. Pode me chamar sempre. Pode deixar que sempre a gente vai te chamar. Beijo no coração, né? Para quem vai assistir depois, se tiver Beijo. dúvidas, colocamos o nosso Instagram à disposição, né? Acredito que a Elizabeth também, para que você possa tirar. Sim, pode ir lá me seguir. O Elizabeth Sa Papers lá, ele tá cheio de informações, ainda vai ter mais até o finalzinho do ano, antes do lançamento do Plano 2021. Eu vou colocar muitas informações lá de planejamento mesmo, como você organizar, como você usar o planner de forma para te ajudar mesmo no seu dia a dia. Então, ali vai ter muita dica sobre organização e planejamento. Elizabeth Sa Papers, pode ir lá procurar. Ah, legal. Gratidão, viu? Beijo no seu coração. Obrigada aí. Beijo no coração de quem esteve com a gente até agora, quem vai assistir depois também, né? E até na nossa próxima live, que a gente sempre tá nesse perfil aqui com uma live especial, tá bom? Beijo, Elizabeth. Tá joia. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.